Bom, eu voltei. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre ReZero. Finalmente eu assisti a segunda temporada, pelo menos a primeira parte. Mas eu sei que eu falei várias vezes que eu ia esperar lançar tudo. Só que o problema é que só vai lançar próximo ano. Eu já tava muito curioso, então decidi logo assistir. A temporada já começa com a Ren lutando com um dos bispos da Gula. E ela acaba perdendo, fazendo com que todas as memórias e o nome dela fossem apagados. Subaru perguntando pra Emilia se ele podia ficar com a Ren e com a Emilia. Vocês sabem, né? Pra fazer aquele famoso harém. Sim, o cara é muito cara de pau, ele ia pedir isso. Só que a Emilia perguntou quem era a Ren. O bicho ficou em choque. E assim que ele chegou no castelo da Crush, foi correndo atrás da Ren. E quando ele viu ela daquele estado, ele se suicidou e voltou novamente do tempo e percebeu que o ponto de salvamento tinha mudado, digamos assim. Rola uma cena muito triste que pra mim foi a melhor cena, que me fez quase sair lágrimas, quando ele pede pra Emilia virar pra trás porque ele ia chorar. E é muito pesada essa cena porque você sente uma carga emocional no Subaru. E aí acontece o primeiro problema da temporada. O pessoal que tava no vilarejo por causa do culto da bruxa, eles ainda estavam lá e o Subaru precisava ir lá buscar com o pessoal da carruagem. Então a gente conhece a Aikidona, que pra mim é a melhor personagem desse anime. Eu gostava muito da Elsa, pois ela que era minha best wife. Aikidona pra mim é a melhor personagem. Tem uma cena que eu ri muito quando o Subaru tá bebendo o chá dela. O Subaru pergunta do que ele é feito e ela diz que é dos fluidos dela. Então o Subaru acaba chegando nesse templo onde só existe pessoas sangue misto e elas não podem sair porque há uma barreira, só há uma possibilidade de ser quebrada, fazendo os desafios do templo da bruxa da ganância, que é a Aikidona. E a pessoa que tinha que completar isso era a Emilia. E o Subaru, ficando preocupado com a Emilia, acaba seguindo ela e descobre que na verdade ele também tem a possibilidade de passar nesse templo. Acontece os sonhos do Subaru, onde conhecendo um pouquinho da história do Subaru antes dele ir pro mundo Isekai. E é bem interessante porque ele se sentia inferior ao pai dele, que era uma pessoa muito incrível, e ele queria seguir os passos do pai, só que ele não conseguia. É legal como é resolvido esse arco. E ele acaba passando no primeiro teste, porém a Emilia não consegue. E ela tenta várias vezes, ela não consegue, então o Subaru decide levar o pessoal do vilarejo pra mansão. Porque os únicos que não conseguiam sair dessa barreira eram as pessoas com sangue misto. Como a Emilia, por exemplo, que é uma meia elfa. Então o Subaru leva todo mundo pra mansão até que ele descobre que a Elsa tá lá, sim, minha best wife tá lá, matando geral. E há também o desenvolvimento da Beatriz, onde é explicado um pouquinho da história dela. O Subaru vai tentando e vai resetando bastante vezes, até que a gente tem a primeira surpresa. A bruxa da inveja, que foi a pessoa que invocou o Subaru para esse mundo Isekai, na verdade tem o mesmo rosto da Emilia. Pois é, a segunda surpresa foi com o Orochimaru do Paraguai, que na verdade ele sabia que o Subaru podia voltar no tempo, ele só não sabia como o Subaru fazia isso. Então ele acaba matando a Ren em frente ao Subaru e ele explica que na verdade a culpa da mansão tá sendo atacada foi por causa dele, fora também o perigo que tá acontecendo no templo, onde tem coelhos da bruxa da Gula. Começasse a nevar, mataria todo mundo que tá no templo. Então o Subaru tá cheio de problema pra resolver, fora a Emilia, que não consegue passar de jeito nenhum. Ela não consegue encarar o próprio passado. E o Puck também desapareceu, fazendo ainda mais a Emilia ficar carente, querendo a ajuda do Subaru. O Otto salvando o Subaru, essa eu realmente fiquei impressionado porque eu não esperava. Teve o ponto das bruxas, que foi o chá das bruxas. E pra fechar com chave de ouro, a Aikidona, ela daria tudo pro Subaru. Pois é, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Então teve bastante coisa nessa primeira parte. Eu achei que essa primeira parte é mais pra explicar algumas coisas do mundo de ReZero e mais pra nos apresentar o problema, pra na segunda parte o Subaru tentar resolver. Basicamente é isso, não tem muito mais o que falar. Vou tentar trazer algumas análises da segunda parte, se tiver algo muito interessante. Eu também queria que vocês conferissem o trampo do Barusu, pra quem ainda não viu. Ele também faz resumos, mas bem detalhados, porque ele faz de cada episódio certinho. Então eu recomendo você ir lá assistir, mesmo que tenha spoiler. Então é isso, muito obrigado e tchau.